Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus tem uma bênção para a sua vida. Deus tem uma palavra para o teu coração. Deus te ama, Deus me ama. Deus quer o melhor para cada um de nós. E eu sei que Ele está trabalhando para que você seja uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa vitoriosa na fé, uma pessoa abençoada no seu dia a dia, porque Deus tem prazer em fazer com que as nossas vidas funcionem da melhor maneira possível. Que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus te abençoe, minha querida, que essa palavra que vamos ministrar hoje, ela entre no seu coração, ela traga paz, alívio, traga para você vida abundante, como Jesus nos prometeu. Vamos falar com o Senhor? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, assim como é feita no céu. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo pão que o Senhor tem nos dado, dia após dia, pelo sustento que o Senhor tem nos dado, pelo teto sobre a nossa cabeça, pela roupa com que nos vestimos, ó Deus. Nós te louvamos, porque se não fosse o Senhor ao nosso lado, se não fosse o Senhor lutando por nós, certamente não estaríamos aqui, ó Deus, meditando, nos alegrando na Tua palavra, Pai, tendo esse tempo de comunhão espiritual na Tua presença. Nós te louvamos, ó Deus, e pedimos que o Senhor abençoe toda pessoa que participar conosco dessa ministração, que essa palavra, ó Deus, seja uma bênção na vida de todos nós e que as bênçãos celestiais que estão aí reservadas para cada um de nós, elas se concretizem nas nossas vidas ainda essa semana, em nome de Jesus. Amém e amém. E o texto que Deus nos deu para essa meditação de hoje se encontra no Salmo 34, Salmo de número 34, Salmo de Davi, os primeiros 8 versículos que eu quero ler para você aqui. Salmo 34, diz assim: Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os oprimidos, os mansos ouvirão e se alegrarão. Por isso, engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, diz Davi, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria e foram iluminados, e os seus rostos jamais mostrarão decepção. Clamou este pobre, diz Davi, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas angústias, de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Como é feliz a pessoa que em Deus confia. Aleluia! Bendita a palavra do Senhor. Que poesia maravilhosa essa de Davi. Davi, assim como Paulo no Novo Testamento, são duas das pessoas que mais nos transmitem uma abordagem sempre muito esperançosa da vida. Isso significa que o que eles propõem até soa para nós, parece para nós ser algo assim meio surreal. A gente fica pensando nesse salmo que nós lemos uma parte aqui, Davi está falando assim, como ele conseguia viver de bem com a vida que tinha, nesse momento da história. E a gente pensa, a gente acha que é surreal, porque será que é possível viver de bem com a vida? Será que é possível louvar a Deus em todo o tempo? Será que é possível ficar bem em toda e qualquer situação, como Paulo fala em Filipenses? São coisas difíceis
na nossa mente de conceber, mas pessoas tiveram vidas assim. E é difícil para nós fazermos essas coisas se encontrarem, porque a vida parece que não colabora nesse sentido. Está sempre acontecendo alguma coisa para tentar nos desequilibrar e nos fazer esmorecer. Dias atrás, eu preguei que para vencer as aflições da vida é preciso ter bom ânimo. E eu falei sobre isso baseando-me, logicamente, nas palavras de Jesus em João 16:33. Hoje, Davi está dizendo que esse ânimo, esse clima, essa atmosfera, esse ambiente, é a gente que faz. Essa coisa de clima é algo muito interessante, porque nós somos facilmente afetados emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, pelo que acontece fora de nós. Por exemplo, você convida alguém que não está bem, que teve uma situação que a deixou chateada, que mexeu com a pessoa, você convida essa pessoa para dar uma volta ou ir a um restaurante e a pessoa diz: eu não estou no clima para isso. Essa é a justificativa de muita gente que está enfrentando ou que passou por um trauma, uma perda muito significativa, e ela usa essa justificativa para não tocar a vida para frente. Eu não tenho clima, eu não estou no clima. E é justamente isso que a gente precisa fazer para tocar a vida para frente. Criar um clima ou trocar de clima. Não pode ser a vida a ditar o seu clima. Tem que ser você. Em outras palavras, quem faz o clima somos nós. Clima, nesse caso aqui, não estou falando do tempo, né? Chuva, sol, não. É um ambiente propício para o tipo de vida que você quiser ter. Experimenta assistir um filme, por exemplo, de terror, sem a trilha sonora, para ver se você fica com medo. Ou um drama sem música no fundo, para ver se você chora. Filme sem trilha sonora não mexe com a gente. Se não tiver clima, não tem graça. Então, clima, atmosfera, ambiente é aquilo que dá tempero à vida. E tempero é a gente que põe. Alguns gostam de comida mais temperada, outros gostam menos temperada. Mas sem tempero, aquilo que o pessoal chama de comida de hospital, é uma coisa insossa, não é legal. Então, se você está sem clima, é porque suas emoções é que estão dando tempero para a sua vida. Quando você é quem deveria estar dando tempero às suas emoções. A gente normalmente percebe o estado de espírito das pessoas porque elas deixam transparecer o que estão sentindo. Uma pessoa preocupada, a gente percebe facilmente. Uma pessoa triste, idem. Gente com raiva não passa despercebida de jeito nenhum. As emoções, elas criam ou destroem um clima. Emoção boa também mexe com o clima. Uma pessoa alegre contagia o ambiente. Uma pessoa cheia de fé também cativa o ambiente. Uma pessoa cheia de esperança empolga o ambiente. Nós somos assim. Nós respondemos ao clima, respondemos ao ambiente. Mas também podemos fazer isso, criando isso. Então, por que nós não criamos um ambiente emocionalmente favorável, um ambiente espiritualmente esperançoso? Deus também responde ao nosso clima. Quando há em nós ações de graça, quando há gratidão no nosso coração, quando há contentamento,
quando há louvor nos nossos lábios, Deus responde com bênçãos, com livramento, com restauração, com libertação. Davi conhecia muito bem essa prática. Quando o rei Saul, maníaco depressivo que era, tinha suas crises, seus surtos e ficava extremamente violento, ele mandava chamar Davi para tocar e cantar louvores. E quando Davi apanhava sua harpa e tocava, Saul começava a se aquietar. Ele se sentia aliviado e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Está escrito lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 23. O que Davi fazia era mudar o clima que envolvia Saul. De que forma? Com louvores. O ambiente se transformava à medida em que os louvores iam tomando espaço na sala do trono. A vida não precisa ser pesada. Onde há louvor, há alegria. Onde há louvor, há esperança. Onde há louvor, há libertação. Onde há louvor, há um clima propício para a presença de Deus. Não tem esse negócio de eu não estou no clima. Não para quem cria o clima. Davi diz aqui: louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os oprimidos ouvirão e se alegrarão. Nós temos que mudar o clima, o ambiente, a atmosfera com louvor, mesmo quando as coisas não estiverem andando como a gente gostaria. Não podemos sucumbir ao ambiente externo, às circunstâncias. Essas coisas não devem dar o tom da nossa alegria e muito menos das nossas vidas. Nós podemos controlar o nosso estado de espírito louvando a Deus em todo o tempo. Evidentemente que todo o tempo não significa 24 horas por dia, significa em toda e qualquer situação. Davi escreveu esse salmo em função de um momento extremamente difícil e perigoso pelo qual estava passando, ou pelo qual já tinha passado. Vejam que Davi não usava desse expediente só para Saul, ou só para acalmar terceiros. Ele usava desse expediente para si mesmo. Cantar para acalmar os outros, louvar para causar uma boa impressão nos outros, esse tipo de coisa muita gente faz. Mas muitas dessas pessoas que louvam para acalmar os outros, vivem atribuladas consigo mesmas e não conseguem ou não criam esse clima para si mesmas. O que elas perdem com isso? Perdem a bênção de Deus nas suas vidas, porque o louvor atrai não só as bênçãos de Deus, o louvor atrai a presença do próprio Deus, o que é muito melhor do que qualquer bênção. A razão de Saul surtar era porque o Espírito de Deus tinha se retirado da vida dele. Olha que coisa terrível. A partir daí, Saul nunca mais foi o mesmo. Deus, ele está à procura de um ambiente de gratidão, de um clima de louvor, de ação de graças. Jesus disse que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, isso é, de gente que o adore em todo o tempo, em qualquer situação, enfim, de gente que faça o seu próprio clima para ficar de bem com a vida. Porque o clima
que os outros muitas vezes criam deixa a gente de mal com a vida. Isaías 61, aquele texto famoso que depois Jesus, lá na sinagoga, lê sobre si mesmo. Ele fala: o Espírito do Trino Deus está sobre mim. Lá no versículo 3 de Isaías 61, está escrito que a pessoa que tem o Espírito de Deus sobre si tem unção, entre outras coisas que é citado ali no texto, mas tem unção para trocar o espírito abatido, deprimido, o espírito angustiado, por um manto, por vestes de louvor. Preste atenção nisso. O único jeito de evitar a depressão ou sair dela é colocando louvor no lugar dela. Não se deve nunca tirar uma coisa sem colocar outra no lugar quando se trata da alma. Lembre-se daquele texto que Jesus cita, que havia um espírito ruim numa vida de uma pessoa, ela o expulsa, limpa a casa, mas como não colocou ninguém dentro, aquele espírito volta com outros tantos piores do que ele. Não, você tira a angústia e a substitui pelo louvor. É isso que Deus espera que você, crente, faça. Porque o Espírito dele está sobre você. O que Deus espera de você é que você tire os olhos de si mesmo e olhe para Ele, porque Ele é quem pode mudar a sua situação. Quando a gente louva a Deus, nós estamos fazendo isso, tirando a nossa atenção de nós mesmos e colocando toda a nossa atenção no Senhor. De repente, o clima muda. Eu estou aqui pregando essa palavra para você, estou sentindo a presença de Deus. Só de falar no assunto, eu não estou nem louvando a Deus assim, com uma música, né? Eu de contar isso para você, eu estou sendo contagiado pela presença de Deus. O clima aqui está diferente. Pode acreditar que o louvor muda o seu estado de espírito. Quem canta seus males espanta. Isso é apenas um ditado popular para acalmar quem está com medo de alguma coisa. Mas quem louva a Deus não só afasta o mal, como atrai a presença de Deus e as suas bênçãos sobre si. Cantar faz metade do serviço e não resolve o problema, mas louvar a Deus, o meu louvor é fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. Quem louva a Deus atrai a presença de Deus. Como vocês conhecem a história de Atos, Paulo e Silas estavam presos, acorrentados num buraco na terra que era chamado de prisão naquela época, com as costas dilaceradas pelos açoites que haviam levado, porque tinham libertado uma escrava de um espírito de adivinhação. E isso deixou os donos daquela escrava muito bravos, porque eles perderam a fonte de lucro deles. E por causa disso eles apanharam chicotada e foram jogados na prisão. E como eles não podiam sair daquele lugar, resolveram mudar o clima daquele lugar. De que forma? Cantando louvores a Deus, mesmo naquelas péssimas condições físicas de higiene que eles se encontravam. Resultado: Deus abalou o lugar onde eles estavam, de forma que as correntes se soltaram e as portas se abriram. Atos 16. Música, só a música em si não faz isso. O que abala, o que move os alicerces de uma prisão é o louvor do povo de Deus em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio às lutas. Ouvi até uma ilustração muito interessante de um pastor, uma
não é bem uma ilustração, mas uma interpretação dessa situação, dizendo que quando Paulo e Silas começaram a louvar a Deus, Deus começou a bater o pé no ritmo da música. Sabe aquele negócio de bater o pé? Não dá para eu fazer aqui com o vídeo, mas você, quando a música toca, a gente faz o ritmo com o pé. Músico costuma fazer muito isso. E ele fala assim, naquele momento Deus começou a bater o pé, né? No ritmo do louvor que eles estavam cantando, provocando assim o terremoto que os libertou da prisão, já que a terra é o estrado dos pés de Deus. Paulo e Silas causaram um terremoto só por mudarem o clima daquela prisão com o seu louvor. Louvor a Deus é uma arma poderosíssima. Ele muda o nosso estado de espírito, nos põe para cima, enche o nosso coração de alegria. Em algumas ocasiões, ele mexe até com as circunstâncias que estão nos atingindo, como foi no caso de Paulo e Silas. Portanto, não se deixe engolir por um clima emocional ruim. Muda isso, meu querido. Muda esse clima. Louve a Deus em todo o tempo. Se você, crente, quer viver de bem com a vida, o louvor a Deus tem que estar na sua boca continuamente. Mas Davi não para por aí nesse salmo. É um segundo ponto aqui. Ele fala também da oração. Ele diz, busquei ao Senhor e Ele me ouviu e livrou-me de todos os meus temores. Uma das coisas mais contraditórias, paradoxais na fé é a oração. A gente sabe que é o melhor recurso que tem, mas não acessamos quando sabemos que estamos em falta com Deus. É a velha história do onde estás, Adão? Adão falava diariamente, tete a tete com Deus, todos os dias. Mas houve um dia em que ele fugiu da conversa. Estranhamente, era o dia em que ele mais precisava falar com Deus. E desde então tem sido assim. No momento em que mais se precisa falar com Deus, a pessoa não fala, a pessoa foge. E é exatamente assim que a gente age com as pessoas. Quando a gente pisa na bola com alguém, a reação nossa inicial é fugir, é não querer ir se retratar, é querer encontrar uma outra solução que não é essa do encontro, é esperar que o tempo e o distanciamento curem uma ferida que não se cura assim. O enfrentamento é, na maioria das vezes, a última coisa a se fazer. E muita gente só faz quando é inevitável. Mas enquanto dá para fugir, foge. Por quê? Porque existe uma mistura na gente de medo e orgulho que nos impede de encarar a quem a gente ofende. Então, o que a gente faz? A gente foge. E esse salmo tem ligação com o momento em que Davi tinha tomado uma decisão errada. Para fugir de Saul, ele foi para Gate, uma cidade filisteia. Lembram-se de Golias? Falei sobre ele esses dias, domingo. Aquele a quem Davi havia matado? Pois é, Golias era de Gate. Davi, ele fugiu do fogo e caiu numa frigideira fervendo. Já ouviu aquela expressão, não sei onde é que fulano estava com a cabeça quando fez aquilo? Pois exatamente isso que Davi fez. Ele precisou, inclusive, se fingir de louco para escapar da fria em que ele se meteu. E a decisão errada de Davi não foi necessariamente ir para Gate. A decisão errada de Davi foi não consultar ao Senhor para aquele momento que ele estava vivendo
antes de ir para Gate. Ele só consultou o Senhor depois. Mas Deus, gente, Deus é cheio de misericórdia. É por isso que no verso 4 aqui a gente lê que ele diz que buscou ao Senhor. E Deus o ouviu e o livrou de todos os seus temores. A presença de Deus acalma o coração da gente. Falar com Deus nos dá equilíbrio emocional, nos dá paz interior, nos ajuda a tomar a decisão certa e segundo o verso 5 aqui do texto, também nos enche de alegria. É por isso que Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,17, diz para a gente orar sem cessar. Isso é, sem a gente interromper essa comunhão. Quando você estiver bem, ore. Quando você não estiver bem, ore. Quando você quiser tomar uma decisão certa, ore. Quando você tomou uma decisão errada, ore. A comunhão com Deus não deve ser quebrada para o seu próprio bem. Não espere Deus te chamar como chamou Adão. Onde estás, Adão? Vá você até ele e vá tranquilo. Davi diz nos versos 5 e 6 que quem olha para Deus não se decepciona, porque ele nos liberta das tribulações da alma. Davi até fez uma descoberta, ou faz uma descoberta interessante nessa sua experiência de buscar a Deus, mesmo tendo feito a coisa errada, quer dizer, mesmo sem ter orado antes de tomar uma decisão. Ele descobre o quê? Que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que temem ao Senhor e os livra. O anjo do Senhor, na versão NVI, é a sentinela que não dorme, que não tosqueneja. No Salmo 121 a gente lê isso, não é? Ele nos protege de todo mal, ele guarda a nossa entrada e a nossa saída. Não é maravilhoso isso, gente? Falar com Deus é sinônimo de paz na alma. Se você quer que o seu coração se aquiete, se acalme, fale com Deus. Se você quer descanso para a sua alma, fale com Deus. Se você quer direção na vida, fale com Deus. Se você quer libertação para o peso da culpa, para o medo, para a amargura, fale com Deus. Busque ao Senhor. E terceira e última coisa, e o que é que a gente descobre quando louva e busca ao Senhor? Davi responde essa pergunta no verso 8. A gente descobre que o Senhor é bom. E como é feliz a pessoa que nele confia, que nele se refugia. A resposta de Deus para quem o busca em toda e qualquer situação é e sempre será bondade e misericórdia. Davi sabia muito disso. Tanto que sabia muito bem disso, tanto que ele termina o Salmo 23 dizendo exatamente isso. Certamente, com certeza, sem dúvida alguma, a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. Mas isso não é só para Davi, isso é para mim, para você, para todos nós. Bondade e misericórdia da parte de Deus são ilimitados ou ilimitadas. Deus é bom. E bom no melhor e mais amplo sentido da palavra. Nele não há maldade, não há vingança, não há desprezo, não há reprovação. Em Deus sempre haverá bondade e misericórdia para aqueles que o temem, para aqueles que o buscam, para aqueles que o louvam. Por isso, meu querido, minha querida, por pior que seja o momento que você está passando ou tenha passado, não deixe de louvar a Deus e nem de buscar a sua face. Ele vai responder ao seu louvor e à sua oração com bondade e misericórdia, porque Ele é bom. Mesmo que as circunstâncias queiram lhe convencer do contrário, continue louvando a Deus e orando, porque isso certamente vai acalmar o seu coração. Vai trazer paz à sua alma, vai trazer equilíbrio à sua mente, vai trazer alegria no seu espírito. É assim que se vive de bem com a vida, com louvor e oração. Sem isso, o que nos resta é murmuração e desespero. Deus é muito melhor do que isso.
quem prova de Deus, nunca mais quer outra comida. Deus é muito bom. Bondade e misericórdia de Deus, elas são algo que a gente nunca enjoa. A gente nunca se cansa, porque são coisas que a gente precisa constantemente, diariamente. Louve ao Senhor, ore ao Senhor, e você vai ver a sua vida deslanchar. Se não externamente, o que eu espero que aconteça, mas principalmente você vai estar de bem com a vida no seu interior, na sua alma, no seu espírito, na sua mente. Deus vai fazer essa obra grande na sua vida, eu creio e confio no Senhor para isso. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e até a próxima, se Ele assim nos permitir.